boa tarde a você que nos acompanha nessa edição de terça-feira, 22 de dezembro. Dizer que o nosso tema hoje é o comportamento acertado, ou melhor, digno de uma mulher comprometida. Você que é mulher comprometida, você que é uma mulher que quer saber que tipo de postura deve ter diante da sociedade, estando num relacionamento, ligue para nós. Queremos só ouvir mulheres. É o 923 39 24 50 e é o nosso terminal. Nós estamos aqui para a sua inteira disposição. DJ, devias pôr já assim uma musiquinha, só para ilustrar um bocadinho o nosso tema. Ei, tem força. É verdade. Júnior, muito obrigada. Dizer que a mulher tem força, e tem força sim. Agora eu vou dar as boas-vindas ao meu convidado. Sejam bem-vindos mais uma vez. Agostinho Casanova, tudo bem? Agostinho Casa Maior, muito obrigado. Casa Maior, já Casa Nova. É sempre um prazer muito grande estar aqui. É sempre com máxima honra. Quando recebo esse convite, eu não tenho como negar, porque nós estudamos e lemos para o povo. É verdade. E é com o povo que a gente quer partilhar o nosso conhecimento. É verdade. Olha, também dá as boas-vindas aqui ao nosso apóstolo Hugo. Como está, apóstolo Hugo? Eu estou assim a pipocar, como se diz na gíria, chapada na banda. Olha, eu vou querer saber como é que foi o vosso final de semana antes de entrar para o nosso tema. Olha, o meu até agora está a ser tranquilo, sem grandes subsaltos, sem grandes problemas. Tudo na graça de Deus, tudo no propósito de Deus. E até o momento, o final de semana correu bem e esse meio de semana que já temos, segunda e terça-feira, que Deus já nos deu a graça de contemplar, está super bem. Amém. Não apóstolo. Só lembrando que as declarações do apóstolo têm feito muito sucesso na internet. É muita verdade, não é? Amém. Olha, estamos a falar sobre a postura de uma mulher comprometida. Primeiramente, eu queria que vocês definissem mulher. Para vocês, o que é que representa uma mulher? Olha, primeiro, antes de eu mesmo dizer da postura, claramente que eu teria que definir o que é uma mulher. Do ponto de vista bíblico, né, a mulher significa ajudadora. Ajudadora, pela qual é incumbida uma missão, né, de ajudar o homem. O homem, do ponto de vista bíblico, significa provedor da casa, aquele que vai trazer o mantimento da casa. Mas do ponto de vista humano, que eu digo sempre isso, eu leio a Bíblia e também leio do ponto de vista humano, a mulher significa companheira, companheirismo, a mulher significa um porto seguro, a mulher significa aquela que nós, quando estamos com um problema, poderemos chorar no seu colo. A mulher, para nós, sempre digo isso psicologicamente falando, todo homem deseja casar com uma mulher que seja modelo idêntico à sua mãe, mesmo que ele não fale. Isso a psicologia nos aborda bem. A psicologia diz que quando nós crescemos, a tendência é ter uma mulher igualzinha, se a nossa mãe foi uma mulher de espelho, idêntica à nossa mãe. Só que infelizmente a gente entra neste mundo, acabamos por não conseguir aquela mulher perfeita, do que diz o latim perfecto, que é feita do princípio até o fim, mas acabamos por encontrar uma mulher completamente defeituosa, completamente com defeito. E aqui quero frisar, a própria Bíblia reforça em Gênesis, se eu não tenho erro, diz que vós mulheres, sejam submissas ao vosso marido, ou seja modelo, idêntico como a vossa mãe Sara foi com o vosso pai Abraão. Ou seja, aqui diz que os homens, a representação de homem é o Abraão, a representação de mulher é a Sara. Sara, uma mulher do ponto de vista bíblico, era formosa e bonita, mas em nada aquela boniteza dela lhe subiu na cabeça a ponto de desonrar o seu esposo. Então, para não alongar muito, vou dar espaço ao meu convidado, depois que vamos rebater. Sim, a mulher, antes de nós falarmos dela, não é? De uma forma de definir ela, é importante que nós vamos no princípio, como tudo começou, que é em Gênesis capítulo 2. Nós vemos em Gênesis, não é? Que quando Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo dia descansou e não havia mulher. Esse sétimo dia nós podemos ver que passaram anos e anos, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, quando Deus criou os animais, criou com as suas fêmeas, mas quando Deus criou o homem, não criou a mulher. Depois, em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, nós vemos claramente de que Deus viu que não seria bom com que o homem estivesse só. Então Deus decidiu fazer uma coadjutora. Aí é onde nós encontramos, segundo a luz da palavra, a definição verdadeira da mulher, que é uma coadjutora. Deus fez uma mulher, nós vemos que no plano original,
Deus nem viu a mulher necessária para fazer o homem. Por isso que quando fez os animais, fez com a sua fêmea. Mas quando fez o homem, não fez com uma mulher. Foi depois de muitos anos que Deus achou bom com que o homem não ficasse só e que poderia fazer-lhe uma coadjutora. É aí onde vem verdadeiramente, segundo a luz da palavra, a definição da mulher. A mulher foi feita como ajudante do homem, como auxiliar, para poder auxiliar o homem. Por isso que depois nós vemos lá o que o irmão Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 13 até ao versículo 15, de que não é o homem quem caiu, mas é a mulher quem transgrediu. Se me permitas, eu posso ler rapidamente aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 a 15. Pois Adão foi formado primeiro, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, tendo sido enganada. Mas ela será salva a dar à luz, se ela continuar na fé e na santidade e com modestia. Então, aqui nós vemos, como estamos a falar do qual deve ser o comportamento de uma mulher casada, isto é, uma mulher comprometida. Aqui então nós podemos encontrar o que Paulo está a mostrar. Conforme, primeiramente, eu pude explicar no princípio, em Gênesis, no capítulo 2, na criação, como tudo foi. E aqui Paulo mostrou também de que primeiro foi feito o homem, depois a mulher. E não foi a mulher, não foi o homem quem caiu, mas a mulher. E nós vemos aqui que a mulher, ela, para ser salva, ela será salva dando a luz, dando boa educação aos seus filhos e permanecer na fé e com modestia. É disso que eu queria falar no princípio. Dou a palavra então ao outro convidado. Casa Maior, tem assim alguma coisa a acrescentar? Olha, antes de irmos para o comportamento? Quando a gente entende de mulher, eu quero aqui frisar isso. O meu convidado leu a passagem que Paulo fala. Paulo era um homem muito culto, mas quando Paulo se referia necessariamente do ponto de vista bíblico, né, Paulo dizia que a mulher será salva caso venha a cumprir estes requisitos. É verdade que falou naquela época, às vezes o que nos falta é fazer uma contextualização da própria palavra bíblica e falou assim, da atualidade, falou naquela época, isso é verdade, mas também queremos aqui não retirar mérito em nada que o Pedro falou, dizer que realmente a mulher é salva, sim, mas a mulher em si foi dado o poder de ajudar. Agora, eu quero aqui falar do ponto de vista comportamental. A mulher não depende, eu quero aqui falar, não se entende que o homem superior à mulher. Não. E nem a mulher superior ao homem. Muito pelo contrário. Tudo antes, Deus é um Deus perfeito. Tinha tudo no seu propósito. E quando ele fez a mulher, fez no propósito, no tempo certo, na hora certa. Não quero aceitar a ideia de que Deus se esqueceu da mulher e depois é que fez a mulher. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, não pode ser verdade. Mas a ideia é que Deus é tão perfeito de que sabia o momento certo e a hora certa para fazer a mulher. Exatamente. Mas essa mulher, que é mesmo a Eva, mas eu não vou falar muito que é da Eva, mas essa mulher da atualidade precisa engrenar do ponto de vista comportamental de uma postura, não só bíblica, mas da própria sociedade. Só que ao longo do tempo a sociedade foi corrompendo as mulheres, dando nela a própria emancipação. A emancipação do ponto de vista bíblico não existe, porque a emancipação significa eu retirar quem tem 20 anos, meter ela por 40 anos. Ou seja, emancipar é, se estamos, ambos éramos iguais ou inferior, então vou emancipar a Iracema, que é jornalista, para estar igual ao produtor. Então vamos estar no mesmo patamar, que não é verdade. Do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz que o homem é a cabeça que é da mulher e o corpo é a mulher. Logo, não acontece que o corpo tenha vontade de da sua cabeça. Mas isso não subentende que a cabeça deve maltratar o corpo. Nem o corpo maltratar a cabeça. Aqui é um conjunto. Que é um conjunto, exatamente. É uma dependência. Eu não posso, se me tirar a cabeça, não vou andar só com o corpo. E aqui, as mulheres, infelizmente, no presente, esqueceram aquilo que é a própria submissão. A confusão desse tema, que vamos aqui, eu e meu convidado, esmiuçar, é a questão da própria submissão. Até que ponto começa a submissão, até que ponto começa a submissão. Até que ponto a mulher é submissa, porque a mulher não é submissa. Agora, é verdade que uma mulher casada tem uma postura própria. Eu sempre digo isso nas minhas palestras, mesmo quando sou na igreja. Uma mulher comprometida não tem amigos. Não? Não tem amigos. E uma mulher comprometida não tem pretendentes. E eu assisto muita mulher casada com pretendentes.
eu digo, uma coisa é ir a ser uma nesse trabalho, por ser bonita, ter admiradores, pessoas que estão a deliciar, uma coisa é ter pretendentes. Ter pretendentes, Alimentar, não é? exato, A esperança. exato, ter pretendentes submeter, que a Iracema alimentou a esperança, a Iracema trocou o contacto, a Iracema fala, a Iracema ouve. Então uma mulher casada tem pretendente para quê? Sim, ou seja, ela está confusa ainda? Então, uma mulher comprometida precisa estar acentuada. Primeira coisa, eu tenho um compromisso, tenho que respeitar e, segundo a minha leitura, só será fiel também ao seu esposo, ou respeito, que é a fidelidade, quando a mulher é fiel a Deus. Existe muita mulher casada com um pouquinho de espírito de prostituição na sua mente. Ou seja, por ser Como muito é que bonita. explica isso? Vou explicar isso. Há uma mulher casada que faz papel de escrava sexual de alguém. Ok. Ela é jornalista, vamos dar exemplo daqui, trabalha como jornalista. Hoje mas, vai ser meu dia. Exato. Além de ser casada com alguém em casa, vou dar exemplo com o Paulo, ainda mantém uma relação amorosa, que é o famoso o triângulo amoroso, com o dono, o PCA da Palanca TV. Ela, por si ou por não, por ser casada, está a fazer papel de quê? De escrava sexual de alguém, quando alguém tem prazer daqui da cama. Uma mulher comprometida precisa entender o real papel dela. É ajudar o esposo, é ser, além de uma boa dona de casa, mas uma boa mãe. E mãe é o quê? Nós quando abrimos mãe significa, quando nós chamamos, os católicos chamam isso de madre. Madre é ventre. Na verdade, madre é ventre. E uma mãe, começamos a comparar com o ventre. O ventre é o sítio pela qual o filho é coberto pela mãe. Aqui onde está a mãe, tudo enquanto a mãe sofre, o filho também sofre. Também sofre. Na relação, a mulher tem o mesmo papel. Vou contar só uma história aqui que me permite. A história do livro de Esther. A Esther, que é, segundo o ponto de vista bíblico, uma mulher muito sábia. Esther era uma mulher sábia, muito sábia. Hoje temos mulher sabia. Nossas mulheres são mais sabias, nossas mulheres são muito rabugentas. Porque é outra postura também que eu quero frisar. Não tem freio na boca. Falam tudo que pensam, tudo que acham. Queremos aqui frisar. Por isso temos casamentos desestruturados. Porque as pessoas querem casar, mas não entendem a essência do casamento. Isso aconteceu com a rainha do rei Assuero, quando o rei Assuero estava da festa que no seu palácio, o rei Assuero que governou da Índia até a Etiópia, era um rei que tinha muito reinado, então estava a dar uma festa no palácio, manda chamar a rainha Veste, a rainha Veste nega-se, diz que estou a dar festa também com as minhas amigas. O que o rei fez? O rei sentou com os doutores da lei para saber que punição a rainha deveria ter. O povo só disse uma palavra: senhor, se o rei não punir a rainha, todas as nossas mulheres vão dizer que vão ter um comportamento. Como exemplo, serviu a rainha Assuero, que foi expulsa do reino. Por que na verdade essa palavra está no texto bíblico? Para fazer entender a postura de uma mulher. Porque nós temos mulheres hoje em Angola que enquanto o marido está também a dar festa dele no quarto, está com os amigos, ela também está com as amigas no quarto. E a questão é quem vai dar atenção um ao outro. Agora, apóstolo, o que é que leva uma mulher comprometida a ter comportamentos de uma mulher solteira? Ok. E isto tudo também nós encontramos na luz da palavra. E por essa razão, de que Hebreus 13:8 também diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. O que leva uma mulher comprometida a ter outras ações como uma mulher não comprometida é simplesmente por não seguir a via traçada por Deus. Quando uma mulher, você vê que a mulher, ela deve ter virtudes. Tendo ela virtudes, então ela poderá saber a sua posição. Quando você é uma mulher casada, você deve saber, antes mesmo de uma mulher casar, ela deve voluntariamente, não é, aceitar este mesmo pedido de casamento ou mesmo o pedido de noivado. Então, quando ela vai decidir casar, ela saberá o que lhe espera e o que ela fará e o que ela não fará. Agora, o que leva uma mulher comprometida, muitas das vezes, a ter comportamentos ou atitudes de uma mulher casada, é simplesmente por não seguirem a via de Deus. Quando as pessoas não seguem a via de Deus, a via traçada por Deus em uma determinada geração, então as pessoas podem muito bem querer imitar a fulana, querer fazer como a fulana. Mas quando as pessoas estão na via traçada por Deus, elas serão conduzidas segundo a luz da palavra. Você vê? E somente é possível alguém ser conduzido segundo a luz da palavra quando esta mesma pessoa está na vontade perfeita de Deus. Eu poderei ainda
ler aqui, se me permitas. À vontade. Está atendendo também que estamos a falar em relação à submissão, não é? Em relação à submissão da mulher, o comportamento da mulher em casa. Eu poderei ler aqui rapidamente em Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 8. Aqui o Paulo diz que o casamento seja honrado de todas as formas e a cama seja imaculada. Mas Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Então, aqui nós vemos claramente também o comportamento da mulher dentro de casa. Isto quer dizer que uma mulher deve ajudar o seu homem, o seu marido, a viver a palavra, porque a submissão tem limite. Mas nós vivemos numa sociedade, Sim. uma sociedade em que nós temos visto que até mulheres religiosas têm o comportamento de mulheres, de aquelas mulheres que não são religiosas. Mundanas. Sim. Exato. Como é que normal. explica isso? Sabe? Sim, são pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que sabem, não é, de intimão o que é que a Bíblia diz em relação à postura da mulher. Sim, Como é que explicamos sim, isso? é normal. Porque para uma mulher ter uma postura de uma filha de Deus, não é ser membro de uma denominação religiosa ou ser membro de uma religião ou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas são mais punidas, são mais Mas, apontadas ao dedo. eu, na verdade, queria frisar o seguinte: é que, em parte, eu vou beliscar a própria religião e os próprios religiosos. Hoje nós estamos no evangelho mercantilista, hoje estamos a pregar o evangelho para ganhar fundos. E, na verdade, a própria palavra diz que o evangelho é conversão. É retirar a pessoa que era má para tornar-se boa. Mas quando a pessoa vai na igreja apenas buscar euforia, buscar alegria, porque o pastor falou, e eu quero aqui frisar algo. Existem muitos pastores também que não pregam isso que é verdade. Do ponto de vista espiritual, o pastor não tem poder sobre uma mulher casada. Mas o seu esposo tem poder até do ponto de vista espiritual de uma mulher casada. E isso está em números. Se uma mulher faz um voto sem dar o consentimento do seu esposo, a Bíblia diz em claro número que Deus não ouve aquele voto. Okay. Logo subentende que até existem muitos pastores que ensinam as mulheres a desonrar os seus esposos. maridos. Uma mulher casada vai na igreja às 7 horas e o pastor ocupou a fiel. Eu sou crente, das 7 até 19 horas. As famosas obreiras. Temos que pensar que ela tem também a função. A Bíblia diz que as solteiras se ocupam das coisas de Deus e as casadas das coisas dos seus maridos ou do seu esposo. Pronto, não estava querendo dizer que as casadas não devem ser crentes, mas é preciso que a mulher que está na igreja entenda que além de servir Deus, que é o altar de Deus, tem uma responsabilidade pela qual ela buscou no altar de Deus, que é servir Deus. E a Arsama aqui pergunta bem, por que as mulheres crentes têm dificuldade em perceber a sua missão? Isso é verdade, porque tem um aspecto fundamental, elas não entenderam a palavra. Elas vão apenas buscar euforia, a alegria do seu coração. Dizia assim o profeta Isaías, quando falava ao povo o seguinte: olha, povo, aquilo que vocês estão a fazer está a aborrecer Deus. E o povo chegou assim, Deus assim, eu disse ao profeta Isaías: seu profeta, já não queremos ouvir repreensões. Então, hoje, na verdade, o povo, as mulheres deixaram de querer ouvir repreensões. Mas você que está em casa, e quero primeiramente dar aqui uma pausa, está de parabéns o tema. A televisão Paranga TV e aos convidados pela qual foram selecionados. Mas você que é mulher precisa entender, se quer ser boa esposa, leia o princípio da submissão. Primeira coisa. Entender o que é submissão. E também o que é um compromisso. O que é um compromisso. Porque agora nós estamos a ver que há muitos casamentos. Eu não sei se é a época do Covid, que o facto de que vamos ter menos gastos, mas nós estamos a ver que há muitos jovens a se casarem. Não, na verdade, hoje usar duas alianças, né? Porque as mulheres usam, né, a aliança e o anel, passou a ser vaidade. Vaidade, isso é verdade. Passou a ser e agora vaidade. Nós queremos saber aqui o papel da igreja nesse sentido, porque agora parece que as pessoas estão a casar-se de forma banal, mesmo na igreja. Não há nenhum rigor. A irmã pode não ser de nenhum grupo, pode não frequentar nenhuma religião, de repente apareceu com os documentos, eu quero me casar. E tem acontecido muitos casamentos assim. O papel dos padrinhos, acima de tudo, e da religião nesse sentido, como é que nós devemos agir, apóstolo? No meu ponto de vista, primeiramente, a religião simplesmente não tem um papel para o casamento. Porque a religião, até pelo contrário, eu diria que vem perverter isso. Porque, por exemplo, o casamento na igreja não é bíblico, não existe casamento na igreja. Não? A única via de casamento é o dote.
O dote é a única via de casamento, segundo Gênesis capítulo 24. Ninguém vai poder me mostrar na Bíblia quando Isaac pagou, quando Abraão pediu para Eliezer, o seu servo, ir pagar o dote para o seu filho Isaac, por exemplo, e que depois do Isaac de pagarem o dote, que é o pedido ou alambamento, ou lobolo, depende de qual região, as pessoas usam diferentes termos, não é? Depois de assim pagar, o Isaac foi em uma igreja, para o pastor ou o padre lhe oraram, assim por diante. Então, na concepção do apóstolo, o casamento religioso não é aceito, não é religioso. A Bíblia não... O casamento religioso é contra a vontade de Deus. Porque quando estamos a falar do casamento e o comportamento de uma mulher dentro do casamento, por isso que eu disse que é necessário a pessoa estar na vontade perfeita de Deus. Porque, por exemplo, se a pessoa for religiosa, não é? O comportamento de uma mulher religiosa, como o comportamento de uma mulher vulgarmente dita pagã ou mundana é a mesma. As práticas todas são as mesmas. Na verdade, eu não concordo quando o companheiro, o apóstolo, diz que, na verdade, o casamento do ponto de vista religioso vem para perverter a verdade. Isto não é verdade, e eu quero aqui frisar, o senhor usa uma aliança. Esta aliança, eu também queria saber se é casado no religioso ou só no civil. Assim, mas essa aliança começou a ser usada, isso no século II ou no século III. E eu vou explicar porquê. Porque os homens casados, as mulheres que é casada, né, não usavam aliança. A igreja, que eu não vou citar aqui o nome, que não usam aliança até agora. Mas em função de que os homens casados, mulheres casadas foram se pervertendo, a igreja, né, posso citar para não retirar mérito, a igreja católica, então achou conveniente que os homens casados naquela passam a usar aliança. Para simbolizar... E, na verdade, a aliança é um símbolo que diz que esse homem tem compromisso. Que as suas ações devem ser de acordo com essa aliança. Na religião, na verdade, não existe do ponto de vista bíblico, existe sim, porque Paulo tinha muita igreja, Paulo tem a igreja em Filadélfia, aliás, a igreja de que Cristo fala em Filadélfia, Paulo tem a igreja em Romanos, em Filipenses, por isso era a igreja de Paulo. Do ponto de vista que é religioso, nós casamos na presença de Deus. Ou seja, quando casamos na religião, não necessariamente naquelas paredes. Às vezes confundimos a religião pensando que a religião é parede, não. Quando nós vamos diante de um altar, nós estamos diante de Deus dizer que nós assumimos um compromisso. Porque até a Bíblia é clara que diz que o homem deve deixar os seus pais para juntar sua mulher. E o casamento, do ponto de vista religioso, se entende que só tem duas coisas que separam essa união. A morte, sim. E aqui o profeta fala muito bem, que é a fornicação, que é o adultério. Mas também Cristo, mais tarde, veio reforçar de que isto Abraão, isto Moisés, só deu essa lei em função da dureza do vosso coração. Mas se eu quiser perdoar minha esposa, posso perdoar. Não subentende que o adultério seja boa coisa. Okay. Mas a religião vai buscar o casamento, né, dentro. A gente faz um voto perante Deus e perante os homens que vão testemunhar o ato. Agora, eu não concordo quando o apóstolo diz de que a religião vem perverter o casamento. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Okay. Não podemos falar por isso. A questão foi em relação à aliança. Primeiramente, eu disse segundo a luz da palavra, Gênesis capítulo 24, mostrando que o casamento é o dote. O casamento que nós vemos chamado casamento religioso, ou sei lá como, não há nenhuma então, escritura, não há o casamento é o pedido. E você agora existe sim uma escritura, se o companheiro não se apegar muito em Gênesis, vai mais ao fundo, aonde quando Moisés queria casar com uma segunda mulher, quando morre, né, a sua primeira mulher, né, vamos lembrar que o próprio Cristo, Deus sempre que proibiu que os homens se unissem com mulheres de uma outra religião. Então eu não posso deixar que o apóstolo que cometa esse erro aqui em televisão, porque há muita gente assistir esse programa, e eu por acaso acompanho muito, algumas vezes alguém me manda os teus vídeos, também alguns excessos, e quero corrigir só esse excesso. O casamento na religião não é abominável diante dos olhos de Deus. Isso não é verdade. Ok, isso então, é verdade. Por que eu digo isso? Porque é necessário ter escritura. Eu estou a dizer que o casamento é segundo Gênesis capítulo 24, que é o dote. E depois tem a parte de César, que é o civil. Acabou. Agora, então, nesse ponto, é só o dote, que é o casamento, que é levar ao os pais, que as pessoas chamam tradicional, mas que é o que a palavra nos mostra. As pessoas é quem chamam vulgarmente tradicional, mas é o que a palavra nos mostra. Então, que é o pedido, e se eles quiserem a parte de César. Só uma pergunta rápida, assim uma pergunta. O apóstolo é casado no religioso
Não, eu sou casado. O casamento é somente. Eu paguei o dote e casei no civil. E acabou. Esse é que é o casamento. Só o civil? Certo. Não teve Não, o religioso? dote. Não, o Ou casamento seja, não- só não- mesmo o pedido? Não, Exato, o evidentemente. apóstolo. E depois do pedido começou a usar aliança? Não, depois do pedido, para usar aliança, você casou com César. Casou Não, a não. parte Que de não- César, Mas que é o vamos fazer, civil. Não, vamos fazer eu assim, acho que vamos ninguém casa continuar com essa César. conversa. Vamos só para um César. rápido curto Não, intervalo. deixa eu me referir da parte de César. A parte Apóstolo de e César. Casa Ninguém Maior. casou a parte de César, Isso não? não é verdade. Isso não é verdade. Casa Maior e Apóstolo. Isto é errado, isto é errado. Nós vamos só para um rápido curto intervalo. Olha, deixa-me aqui, olha, estou já a ficar toda aparelhada. Pronto, dizer às mulheres, por favor, liguem, eu estou sozinha aqui. 938 39 24 50 é o nosso terminal. Vamos para o intervalo, voltamos já já, porque a conversa aqui continua. E do seu lado eu encontro a minha paz, que seja eterna.